Este é o livro que Jesus leu, que os apóstolos citaram pelo nome, que uma igreja ainda lê como Bíblia oficial até hoje, e que o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., decidiu que você nunca deveria ver. 108 capítulos. 3 séculos de autores diferentes. O único texto que descreve em detalhe o que os anjos fizeram quando decidiram descer à Terra, e por que isso tornou o livro mais perigoso da história religiosa. Quem decidiu que isso era perigoso demais para você saber? Fica até o final deste vídeo, porque o que vou te mostrar sobre os manuscritos do Mar Morto, sobre os anjos caídos, e sobre por que a igreja fez desaparecer esse livro por 1000 anos vai mudar a forma como você lê qualquer texto sagrado. Ato I. No ano 325 da nossa era, o imperador Constantino convocou o primeiro grande concílio universal do cristianismo, na cidade de Nicéia. Centenas de bispos de todo o Império Romano se reuniram. E o processo que ali teve início determinaria, nas décadas seguintes, o que entraria na Bíblia, e o que desapareceria para sempre. Dezenas de textos foram excluídos. Mas nenhuma exclusão foi tão calculada quanto a de um livro que já existia mais de 4 séculos antes de Cristo. O livro de Enoque. Enoque andou com Deus, e já não estava. Porque Deus o tomou. Gênesis 5:24. Enoque não era um profeta comum. Seu nome em hebraico, Shanosh, significa iniciado, aquele que foi admitido nos mistérios. Viveu exatamente 365 anos, o comprimento preciso do ano solar. Enquanto todos os outros patriarcas simplesmente morreram, o texto de Gênesis usa uma fórmula diferente para ele. Não e morreu. Mas andou com Deus. E simplesmente não estava mais aqui. Enoque foi o único humano a ver o trono de Deus, e voltar para contar. Enoque não morreu. Ele foi levado. Nas tradições judaica e cristã antigas, era o único humano que havia entrado nos céus ainda em vida, e voltado para contar. E em algum momento, o livro que ele escreveu desapareceu por quase 1000 anos do Ocidente. Ato II. O livro de Enoque que chegou até nós não é um único texto escrito por uma única pessoa. São 5 livros distintos, com 108 capítulos no total, compostos por diferentes autores ao longo de aproximadamente 300 anos, entre os séculos IV e antes de Cristo. A seção mais antiga é o livro astronômico. A mais perturbadora é exatamente a que a igreja mais queria suprimir. 108 capítulos. 3 séculos de segredos. O livro de Enoque descreve um grupo chamado de os Vigilantes, em hebraico, Irim. Anjos designados para observar a humanidade. E em algum ponto da história primitiva da Terra, eles decidiram que não queriam mais apenas observar. 200 deles fizeram um pacto. E desceram à Terra. No capítulo 6, o local exato é nomeado, o Monte Hermon. Em hebraico, a palavra Eren significa literalmente banido, amaldiçoado, consagrado à destruição. Os vigilantes escolheram este monte para sua descida, e o batizaram com o nome do juramento que fizeram. Sabendo que o que estavam prestes a fazer era irreversível. Eles chamaram a montanha pelo nome da própria maldição. O texto de Enoque 6:02 registra as palavras exatas do líder deles, Semiasa: temo que vocês não concordem, e que eu sozinho pague a pena de um grande pecado. Então todos juraram, um pacto irrevogável de cumplicidade mútua. Eram 200. Desceram ao Monte Hermon sob um juramento que os condenava a todos. Eles se amaldiçoaram mutuamente para que ninguém pudesse recuar. Enoque 6:02. Os filhos nascidos dessa união são chamados de Nefilins, em hebraico, os que caíram.
E Gênesis 6:4 menciona isso em duas frases que nunca tiveram explicação satisfatória. Havia naqueles dias gigantes na terra. Gênesis 6:4. Os vigilantes trouxeram conhecimento. Azazel ensinou aos homens a forjar armas de guerra. Baraquiel ensinou a astrologia. Cocabel ensinou a astronomia. O conhecimento que permitiu à humanidade construir civilizações não foi descoberta gradual. Segundo Enoque, foi dado por seres que não deveriam estar aqui. Os 18 líderes tinham nomes, e cada um ensinou algo específico. Semiás ensinou encantamentos e raízes mágicas. Azazel ensinou a forjar espadas, facas e escudos, as primeiras armas de guerra. Amazar ensinou feitiçaria. Armaros ensinou como desfazer encantamentos. Baraquijal ensinou a astrologia. Cocabel ensinou o movimento das constelações. Sariel ensinou o curso da lua. Chanciel ensinou os sinais do sol. Não era conhecimento. Era armamento, em todos os sentidos da palavra. Os filhos dos vigilantes cresceram até alturas impossíveis, 3.000 covados segundo o texto. Consumiram tudo que a humanidade produzia. Quando os alimentos acabaram, começaram a devorar os próprios humanos. E quando não havia mais humanos suficientes, voltaram-se uns contra os outros. E a terra clamou contra os perversos. Enoque 7:6. O julgamento foi executado por 4 arcanjos com missões específicas. Uriel recebeu uma ordem: avisar Noé. O dilúvio não era punição aleatória, era a solução cirúrgica de Deus para o problema dos vigilantes. Rafael foi enviado para prender Azazel de pés e mãos no deserto de Dudael. Gabriel foi incumbido de fazer os gigantes se destruírem entre si. Michael ficou com Semiasa e os 200, acorrentados nas profundezas da terra até o julgamento final. Toda a terra foi corrompida pelas obras que Azazel ensinou. A ele atribui-se todo o pecado. Enoque 10:8. Os vigilantes ensinaram aos humanos a forjar armas, ler estrelas e decifrar o movimento dos astros. E Deus os destruiu por isso. Uma pergunta: esse conhecimento era perigoso para os humanos, ou para quem queria controlar os humanos? Escreve nos comentários. O livro de Enoque desapareceu por 1000 anos do Ocidente, e sobreviveu num único lugar, a Igreja Ortodoxa Etíope, que nunca o abandonou. 1000 anos de monopólio sobre o que existia e o que não existia na Bíblia. Se quiser saber o que mais pode estar guardado em lugares onde a igreja não chegou, inscreve-se e ativa o sininho agora. A expressão "Filho do Homem" aparece mais de 80 vezes nos evangelhos, sempre na boca de Jesus. Você acaba de descobrir que essa expressão vem diretamente de um livro que a igreja baniu. Isso muda alguma coisa na forma como você entende Jesus? Comenta aqui, sério, quero saber. Ato IB. O primeiro livro, capítulos 1 a 36, é chamado o Livro dos Vigilantes. É aqui que a história dos anjos caídos é narrada em detalhes. Mas o que muitos não sabem, Enoque foi enviado pelos próprios vigilantes como intercessor. Eles pediram que ele apresentasse sua súplica a Deus. Enoque foi elevado aos céus. Viu o trono divino. E voltou com a resposta: súplica negada. O que fizeram era irremediável. Enoque foi enviado pelos condenados para pedir misericórdia. E não a encontrou. O segundo livro, capítulos 37 a 71, é o mais politicamente explosivo. Escrito entre 100 a.C. e 70 d.C., ele introduz um personagem chamado Filho do Homem, um ser celestial que sentará no trono de Deus para julgar a humanidade. Esta expressão aparece mais de 80 vezes nos evangelhos, sempre na boca de Jesus.
E esta seção foi a única não encontrada em Cura. O Filho do Homem existia antes que o Sol e as estrelas fossem criados. Enoque 48:3. O terceiro livro, capítulos 72 a 82, é o mais antigo do conjunto, com fragmentos datados de 300 a.C. O arcanjo Uriel guia Enoque por um tour astronômico completo, o movimento do Sol, da Lua, das estrelas. O detalhe perturbador, Enoque descreve um calendário solar de 364 dias, divisível perfeitamente por 4 estações e 12 meses. A comunidade de Cura adotou este calendário, e por isso nunca celebrava as mesmas festas no mesmo dia que o Templo de Jerusalém. O quarto livro, capítulos 83 a 90, contém o Apocalipse dos animais. Toda a história humana é recontada como uma alegoria. Adão é um touro branco. Os anjos são homens brancos. O povo de Israel são ovelhas. Seus inimigos são leões, lobos e águias. O texto percorre desde a criação até a revolta dos Macabeus no século II a.C. com uma precisão histórica que sugere, parte foi escrita depois dos eventos. A história do mundo, recontada como um pesadelo de animais devorando ovelhas. O quinto livro, capítulos 91 a 108, é a Epístola de Enoque, uma carta dirigida diretamente a seus filhos. Ela contém o Apocalipse das semanas, a história do universo dividida em 10 eras. A sétima semana termina com uma geração que abandona a sabedoria. A oitava semana, onde o texto sugere que estamos, é a era da espada, quando os perversos serão entregues nas mãos dos justos. Na oitava semana, a espada será dada aos justos para executar o julgamento reto. Enoque 91:12. Ato terceiro. Agora vem a pergunta que realmente importa. Por que um texto considerado sagrado por séculos, citado por apóstolos, preservado por comunidades inteiras foi removido? Quem controla o conhecimento, controla o povo. Carl Jung chamava esse mecanismo de complexo duplo institucionalizado, a estrutura psíquica onde a autoridade se posiciona entre o indivíduo e o acesso direto ao transcendente. O livro de Enoque dizia que o conhecimento veio diretamente, sem intermediários. Isso tornava a igreja desnecessária. Ato 4. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou, dizendo: Eis que o Senhor veio com suas santas miríades. Judas 1:14. Em 1947, beduínos descobriram jarros antigos escondidos em cavernas nas margens do Mar Morto. Os manuscritos de Cura. Entre eles, fragmentos do livro de Enoque em aramaico. Com mais de 2000 anos de idade. Enquanto o Ocidente bandia o livro por séculos, uma igreja nunca o abandonou. A Igreja Ortodoxa Etíope, fundada no século IV, ainda hoje inclui o livro de Enoque em seu cânon bíblico oficial. Eles preservaram o único manuscrito completo, a versão em ge'ez, a língua litúrgica da Etiópia. Quando o explorador James Bruce trouxe cópias para a Europa em 1773, os acadêmicos ocidentais o descartaram como fraude. Só em 1947, quando os fragmentos aramaicos de Qumran confirmaram o texto palavra por palavra, o Ocidente aceitou, era autêntico. Por 1000 anos, um único povo guardou o livro que o resto do mundo queria esquecer. O sétimo selo não é sobre o fim do mundo. É sobre o fim do segredo. O que estava lacrado, agora se revela. Se você chegou até aqui, você sabe agora que um texto sagrado sumiu por 1000 anos e voltou intacto, porque um único povo recusou esquecê-lo. Que esse texto muda o que sabemos sobre anjos, sobre o dilúvio, e sobre as próprias palavras de Jesus. No próximo episódio, descemos ao interior humano. O que Freud e Jung descobriram sobre o inconsciente é o que as religiões sempre chamaram de demônio. Inscreve-se.
O sétimo selo continua.